Muito bem, sejam bem-vindos. Aí, esperando aqui essa aula começar. A transmissão. Eu já dei play aqui, pessoal. Se você está aqui no Instagram, eu já dei play lá no YouTube. Estou esperando só fazer a conexão aqui e vai iniciar a transmissão, tá bom? Demora um pouquinho. Agora vai. E vamos lá. Boa noite, pessoal! Como que vocês estão, meus queridos? Meus papitos e mamitas, eu já falei para vocês que se você está no meu canal, se você está no meu Instagram, se você está em algum lugar ou na minha comunidade, você é um papito e uma mamita, tá? E isso você tem que aprender a ser chamado como papito e mamita, né? E uma representação de uma evolução, tá bom? Você vai ser um papito, primeiro, acabei de me formar, um papito ali inexperiente. E depois que você passa um tempo assim comigo, ou os outros expertos, ou na comunidade, você passa a ser um papito master, até professor. Pessoal do Instagram, já falei. O link está na bio, a aula está acontecendo aqui no YouTube. Eu estou vendo a galera aqui, ó. Boa noite, o Arthur, Jocilene, Júlia Carneiro, olá, Eduardo, boa noite. Andreia, Bruno, Sancler. Pessoal, fala aí, da onde que vocês são? Me conta, da onde que você está me assistindo? Da São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, do Brasil, de algum lugar, da Bolívia, da Argentina, da Angola, de Portugal. Eu tenho alunos na comunidade, 2 da Angola e vários lá de Portugal. Incrível, Então, fico feliz de que você esteja assistindo essa aula. Pessoal, vou fazer um parêntese. Eu preparei essa aula, sabe por quê? Porque, assim, eu vou te mostrar uma coisa primeiro. Dá uma atenção aqui, ó. Eu vou te mostrar uma coisinha. Atenção aqui, ó. Para meus alunos assim, da comunidade, eles têm aqui um acesso a um monte de coisas, aulas e tal, isso. De um monte de coisas sobre o manejo do paciente, tá? Grave. Em um desses, esse aqui, a gente tem um monte de aulas, tá? Aulas sobre eletrólitos, gasto e tal. E estão todos os eletrólitos, ó, cálcio, potássio, sódio, magnésio, tal. Porém, o que acontece, Eu sempre, assim, acontecem dúvidas lá no grupo de WhatsApp da comunidade, E muitas vezes chegam casos de distúrbios de eletrólitos, muitas, assim, várias vezes, o mais frequente, adivinhem qual que é? O distúrbio de eletrólito mais frequente. O de potássio, o de potássio, Casos de cetoacidose diabética, casos de doença renal crônica, tá? Com distúrbio de potássio, hipercalemia e tal. Dos distúrbios dos eletrólitos, o mais frequente é o de potássio, tá? O mais frequente desse é a hipocalemia, tá? O potássio baixo. Mas, porém, o segundo mais frequente é a hipercalemia. Porém, atenção, escuta, o que mais mata os pacientes é a hipercalemia, de qualquer outro distúrbio dos eletrólitos, Não existe outro. Por quê? Porque é muito rápido, tá? Quando o paciente te consulta por um sintoma, por uma alteração X que levou a uma hipercalemia, pessoal, já é quase tarde. Paciente esse vai fazer uma parada cardíaca, tá? NFV ou uma arritmia grave na tua frente, tá? Por isso que eu acho que das emergências eletrólíticas, tá? Do meio interno, a hipercalemia é a que você não pode duvidar no manejo. Por isso eu preparei essa aula. E falando assim com a comunidade umas 2 semanas atrás,
chegavam sempre dúvidas, que eu explicava lá no grupo de WhatsApp, né? A informação tá ali ao vivo, né? Áudio, texto, porém explicava que ia dar essa aula para quê? Tem aulas lá, né? Mas quero mais uma aula face to face, ao vivo, para que você também tire suas dúvidas, e comenta aqui você pode comentar aqui no chat, tá? A minha equipe vai ver as dúvidas, eu não fico muito olhando ali, tá na minha frente. Mas eles veem as dúvidas e me falam qualquer coisa. Então, fala as dúvidas aí, tá? Ó, temos de São Paulo. Ó, falei que tinha de Portugal. João Marcelo, Portugal. Da onde? Umurama, Paraná. Cacoal, Rondônia. Eu vou para Cacoal daqui a pouco, né? Tem uma palestra lá em Cacoal. Sou de Paraná, faço medicina no Paraguai. Nova Odessa, aqui do lado, Lucas. Itaperuna. Pessoal, vamos para a aula, né? Lembra que no final, eu vou te presentear com duas coisas, tá? Mais um é um presente assim na tua mão, que é um e-book. Eu não vou dar agora, né? Só vou dar para quem ficou até o final, né? E nesse e-book, vou te mostrar. Dá uma olhada aqui, né? E nesse e-book, pessoal, preparei todo o distúrbio de potássio, né? Para que você maneje o distúrbio do potássio, tá? Ah, esqueci e tal, beleza. Tá tudo lá, né? Resumidinho assim, fácil, leitura de menos de 5 minutos, né? Você pá, já sabe o que fazer. Tratamento, o que posso fazer, o que não e tal, beleza? Tá tudo lá. Vamos lá, pessoal, beleza? Bora aula, hein? Bora, para isso que vocês viram. Então, olha na tela e vamos lá para a aulinha, tá? Homens 28 anos, eu mostrei esse caso clínico no Instagram, tá? 28 anos, pessoal, caso real, tá? Eu não acrescentei uma coisa aqui, que o paciente também era usuário de droga ilícita, mas tinha parado faz tempo, tá? Renal crônico diabético, entrar na emergência por rebaixamento do nível de consciência, tá? Tinha um Glasgow baixo, não coloquei o número Glasgow porque não me lembro, do Glasgow, não ia inventar uma coisa. Mas estava rebaixado e hipoventilando. Então deve ter sido um Glasgow bem baixo, né? Que o paciente quase não abre o olho, hipoventila e tal. Essa hipoventilação abriu minha cabeça. Assim, pensa, cara, por que será? Só pelo Glasgow, algo neurológico e tal? Mas por que não estende bem essa musculatura? Veja aqui, pessoal. Veja porque é uma coisa que não está nos livros. E vou te mostrar um livro que é excelente. Já falei desse livro aqui. Peraí, ó. Esse aqui, ó. Já falei desse livro, tá? Já falei na comunidade, mostrei um livro excelente aqui do manejo de eletrólitos, tá bom? Esse livro é muito bom. Se você quer, faz um print ali e depois procura. Você não vai achar isso que eu vou te falar aqui nos livros. E alguma outra coisa. Pessoal, essa hipoventilação, movimento curto de musculatura ali, né, tá diafragmática e musculatura acessória para respirar, né, tem uma significância, tá? Tem uma significância, né? Frequência normal, né, saturação normal, pressão normal, temperatura normal, dextro, bom, beleza, para um diabético normal, né? Não tava, vou pôr um amarelo aqui, deixa eu ver, amarelo. Não tava ruim não, beleza? Bom, o que me faz pensar isso, né? Vocês já viram um caso lá, sabem o que é a aula, né? Por que eu pensei que possa ser um problema de eletrólitos? Beleza, na hora eu penso muita coisa, né? Vamos supor que chegou o paciente, não tá nem com monitor nem nada, né? Chegou assim, essa história. Renal crônico, diabético, rebaixado, tá? Hipoventilando esses sinais vitais ali, chega e não tenho mais nada, não tenho monitor, não tenho nada, tá? Que posso pensar? Sepse, um quadro neurológico, uma cetoacidose diabética, sim, não, beleza, mas beleza, posso pensar, tá? Algum outro distúrbio metabólico, mas renal crônico, eu tenho que pensar também em distúrbios de eletrólitos, tá? O ácido base. Coloco o monitor, tá? Coloco o monitor, vocês viram, eu mostrei lá o vídeo, né? Esse é o monitor, tá? Nossa, chama muito atenção, né? Chama muito demais a atenção, tá? Putz, um supra, infarto. Mas coincide com a clínica? Atenção a isso, pessoal.
Quando você avalia um paciente, a gente sempre redunda isso lá no grupo de WhatsApp da comunidade, tá? Se você está aqui, são da comunidade, pode falar aqui, veja se eu não falo isso sempre. Pessoal, deem atenção à queixa e à clínica do paciente, né? Antes de avaliar qualquer outra coisa. Exames laboratoriais, eletrogassometria, o que for. A clínica e a queixa do paciente é o que vai conduzir a tua suspeita. Clínica do paciente, um rebaixamento de consciência. Por que eu vou pensar no infarto? Ah, pode ser. Sim, mas há outras coisas antes. Então não pensem em outras coisas antes do mais frequente, o mais comum, o que poderia ser referente à clínica e queixa. Clínica e queixa do paciente, tá? Ah, o paciente chegou com dor no peito, assim, típico e tal. E essa dor no peito deu um leve rebaixamento, aí o paciente se sente confuso e tal. Ah, será um AVC? Cara, o paciente está com dor no peito, pensa em infarto, mais comum, a clínica é clara, entendeu? É isso que eu vou. Então não confunda, né? Sempre clínica e queixa. Putz, olha esse QRS largo pra caramba, já no monitor, né? No monitor, um QRS larguíssimo, tá? Um supra aparece e uma onda P maior que o QRS, tá? Ah, vamos fazer um eletro, né? E aí tá o eletro, né? Claro que vocês já sabem, já falam, é um infarto, não? É uma hipercalemia, um distúrbio, né? É um bloqueio de Raman, não tenho ideia o que é, não sei analisar eletro. Pessoal, você não precisa analisar eletro. O paciente renal crônico, tá? Vou escrever aqui, paciente DRC, renal crônico, diabético, tá? Chega por rebaixamento de consciência, né? Pode ser um Glasgow ali de 10, 11, tá? Rebaixado e tal. Hipoventilando. Você vê esse eletro. O que você vai pensar? Né? Infarto? Não, não é infarto. Um bloqueio que já tem? Não. Pessoal, hipercalemia. Onda T totalmente apiculada. Você não precisa saber eletro, né? É só olhar isso. Está presente em todas, né? As precordiais, você vai ver a onda T é bem apiculada, né? E aqui já estamos num caso de gravidade, né? Não só a onda T apiculada, vou te mostrar agora mais adelante, mais para frente, a progressão do eletro, tá? Não só a onda T apiculada, sino que está como esticando já o QRS, né? Essa é a evolução da hipercalemia. Essa hipercalemia aqui, pessoal, é gravíssima, tá? Gravíssima, eu, sem saber o valor do potássio, né? Sem saber o valor do potássio, não tenho nem ideia quanto está o potássio aqui. Estará 8, 7, 9, Quanto estará? Não tenho ideia, né? Quanto estará? Sem saber o valor do potássio, eu falo hipercalemia grave, tá? Conduta, que eu já vou te mostrar. Toma conduta. Ai, não vai esperar o potássio sérico? Não. Aí está o diferencial, pessoal. Você espera um potássio sérico com clínica, queixa, sinais e sintomas, né? Um eletro ou um monitor, você não tem eletro, nem precisa muitas vezes, um monitor, você espera um potássio sérico, que sei lá, 1 hora, no melhor lugar 1 hora, tá? Em outro lugar, 4 horas. Esse paciente não vai esperar. Esse paciente, daí a pouco, esse paciente que estou te mostrando, vai fibrilar, vai parar, morrer, provavelmente. E você que não pensou em hipercalemia, tá? Você não vai fazer nunca o gluconato de cálcio, nesse caso, nunca o paciente pode nem sair, provavelmente, da hipercalemia e morrer, né? Importante, né? Queixa, sintomas, exames depois relacionados a isso, né? Acho que está o Cássio aqui, está o Cássio ali, a clínica é soberana. Pessoal, Cássio é o radiologista ali, membro da comunidade, sempre ajudando lá as dúvidas. E ele sempre fala, não me mandem um raio-x, me mandem a queixa clínica, a história e o raio-x, né? Eu te ajudo, né? Não me mandem só a tomo, me mandem a queixa clínica, a história, antecedentes e a tomo, porque depende disso, né? Sempre, sempre. Então, por que vai ser diferente para um caso assim? Interessante esse caso, né? Vamos outro aqui, ó. Mulher 50 anos dá entrada por parestesia em membros inferiores, ou parestesia, astenia,
Veja essa coisa aqui, pessoal. Vou já circular os sintomas da paciente, tá? Parestesia de membro inferior, astenia, tontura e bradicardia. Sinais de desidratação, tá? Exame físico decorado, pele pegajosa, sonolenta, né? Teve episódio de diarreia, vômito, esse dia e tal. Frequência de 30, o resto normal, tá? Parestesias, parestesia, astenias, tontura e bradicardia, né? Você vai dizer, o que será, né? Um bloqueio de ramo, né? Pode ser, um bloqueio de ramo, né? Paciente com parestesia, tontura e tal. Ó, esse é o traçado da paciente, ó. Bem bradicada. Mostra aí 80, mas é porque está sensando errado o monitor, né? Mas, ó, olha essa bizarraço, né? Fez um ataque aqui, sumiu um QRS largo, um QRS mais largo, ritmo totalmente bizarro. Você não tem nem ideia o que é isso, mas você sabe que tem como um Supra e uma Honda T que toca quase o teto do monitor, um QRS que está desse largo, né? Quase não cabe no traçado, né? E bradicárdico caótico totalmente essa paciente, tá? O que vocês pensam que é? O que é isso aqui, ó? Vou pôr de novo, veja, caso real, né? Até tem um caso desse lá na comunidade, que é esse caso aqui, né? Que eu falei, né? Veja, pessoal, é isso, clínica, queixa, sintomas, esse eletro, esse traçado, ação. Eu fiz uma coisa, falei, e tal coisa, vou fazer uma coisa. E tal coisa, vou fazer uma coisa. Clínica, queixa, ação, tá? Não é exame físico e exame laboratorial, exame de mancha, exame X e vou achar. Não, não é isso. Clínica, queixa, tá? Sintomas, exames, ação, tá? Você toma conduta. Aí, essa é uma conduta de emergência, tá? Se eu não fazia isso, se eu viesse traçar, eu falava, putz, pode ser uma isquemia, pode ser um infarto, vou pedir troponina, vou pedir, sei lá, eletrólitos e tal. Bom, troponina, 4 horas. E essa paciente aí, pessoal, não ia chegar, não ia durar provavelmente nem mais meia hora, nem mais uma hora. Ia parar, provavelmente, tá? O que fez? Beleza, esse eletro, esse traçado, tá? Visarraço, né? Veja aqui, ó. Esse é depois, claro. Eu não esperei esse resultado. Postei agora, tá? Mas olha o potássio dessa paciente. 9,6. 9,6, pessoal. 9,6. É absurdo. É um dos potássios mais altos que eu já vi, tá? Você pensa, caraca, é de morrer esse potássio. Sim, é de morrer. Essa paciente estava na antessala da parada cardíaca, né? Disfunção renal, né? E uma hipercalemia gravíssima, né? Antes de que chegue esse exame, tá? Que eu tinha pedido, eu já tomei uma conduta com essa paciente e fiz o gluconato de cálcio. E nessa paciente eu fiz 6 ampolas de gluconato de cálcio. Olha aqui, já tinha feito uma, duas, né? E aqui já tinha feito outra. Veja como, mesma paciente, pessoal. Olha a onda T, que era do largo do mais alta que o QRS larguíssimo aqui. Te juro, nessa paciente, só fiquei ali do lado, fazendo o gluconato de cálcio, até ter esse eletro aqui, esse traçado, tá? Já estava com acesso, monitorada, né? Hidratação, estava correndo um soro fisiológico e gluconato de cálcio. Uma ampola, né? Passar outra ampola, né? Outra ampola, até que eu tive esse traçado aqui. Eu tive esse traçado aqui, eu logrei o quê? Estabilização. Estabilização. Pessoal, salve isso para a vida, para o resto da tua vida, tá? Paciente grave que chega na tua sala ali, né? Ele está instável em algum dos sistemas, tá? Ou cardiovascular, ou neurológico, ou ventilatório, tá? Você precisa, sim ou sim, estabilizar um desses 3. Não existe outro, tá? Que o paciente possa morrer por alguma instabilidade
de alguma outra coisa. Só esses três sistemas. Ah, Roberto, existem milhões de doenças. Sim, todas as milhões de doenças que levam à gravidade vai estabilizar um desses, dois ou os três, tá? O neurológico, AVC, sangramento, infecção, meningite, o que for, tá? Traumas, ou hemodinâmico, qualquer tipo de choque, infarto, hipercalemia, esse traçado ali, débito cardíaco, contratibilidade péssima, tá? Cardíaca péssima a ponto de fibrilar, uma estabilidade hemodinâmica, tá? Vai me levar esse paciente a uma parada cardíaca, uma arritmia grave, uma coisa assim. Então, cardiovascular, né? Sempre estabilize, né? Então, você tem que saber qual que é a conduta de estabilização. Não, se você não sabe outra coisa, pessoal, beleza, pelo menos você estabiliza o paciente. Então, se você está num pronto-socorro, você tem que conhecer todas as condutas de estabilização de todos os casos, né? De todos os pacientes. E são essas três, tá? Neuro, hemodinâmico e ventilatório. Então, saber ventilar o paciente, que pode incluir ventilação com boa intubação, manejo das drogas vasoativas, quadro hemodinâmico, tá? Da hemodinâmica do paciente, né? Para estabilização, tá? E o neurológico também, que normalmente leva a suporte, ventilação e tal, né? Manejo de convulsão, etc. Você tem que estabilizar. Não tem como você transportar, não tem como você tratar, não tem como você diagnosticar um paciente que está morrendo, que está na beira ali da morte, se você não estabiliza para depois tomar as outras condutas. Beleza? Tá? Então, estabiliza esse quadro. Eu fiquei ali com essa paciente até obter esse traçado. E aí, beleza, passei a agora sim, investigar, já coletar o exame, qual que foi a causa, provavelmente foi desidratação, etc e tal. Essa paciente chegou a fazer diálise e tal, 3 ou 4 dias depois estava em casa, incrível, né? Poderia estar morta, né? Hipercalemia grave, como manejar, tá? Dados da hipercalemia, pessoal, dados, tá? Você não precisa saber isso. Mas o importante que eu quero que saiba, lembra essa imagem. O potássio é um íon frequente no nosso corpo, tá? Não é o mais presente, tá? Mas tem uma característica que ele está muito dentro da célula e pouco fora, no vascular, tá? Então, 95% intracelular da célula, qualquer célula. E o resto está andando ali no plasma, Está andando. Então, a maioria nas hemácias, todo o tipo de célula, tá? Muscular, o que for. E o resto, assim, 10% ou menos, andando ali livre no plasma, que seria o potássio sérico. Então, se você tem um potássio sérico de 3,8, tá? Isso seria 10% do potássio corporal total que você tem, aproximadamente, tá? Esse é o sérico, Na verdade, o potássio corporal total é muito mais, né? O potássio intracelular, né? Beleza. 3,5 a 5 mEq por litro é o valor normal. Você não precisa decorar, tá? Porque todo laboratório tem os valores normais do lado, tá? E sempre o potássio, pessoal, a gente não produz potássio, tá? Não tem um mecanismo de produção de potássio, tá? A gente aumenta e maneja o potássio no nosso corpo através da ingesta, tá? Não chega a potássio por outro lugar, tá? Então, só chega pela ingesta. Causas de hiper-K, tá? De hipercalemia. Hiper-K. Eu vou falar hiper-K, mas é mais fácil. Causas de hipercalemia. Deixa esse desenho aqui, que é de um artigo, mas é muita coisa, tá? E tá em inglês. Eu vou simplificar com gráficos melhores, né? Esses gráficos aqui mais simplificados para você. Pessoal, 3 causas de hipercalemia. Não há outra, né? Não, tem milhões de causas. Sim, as 3 se encaixam nessas. As milhões se encaixam numa dessas 3 aqui. O E por ingesta, tá? Se aumentou a ingesta de potássio, tá? Pura fruta,
e um monte de coisa, e low carb, potássio, tá? Vai aumentar, tá? Pela distribuição, tá? O que quer dizer? Saindo potássio do intracelular para o vascular, né? Mal distribuição, ou pela falta de eliminação no xixi, né? Nas fezes ou no suor, né? O mais importante é aqui, na urina, é o rim. Por quê? O rim, pessoal, é o único órgão do nosso corpo que tem a capacidade de controle osmolar, tá? E de controle de eletrólitos, tá? Quando você tem um suor, você não fala, a pele não fala, putz, vou deixar, estou perdendo muito sódio, vou reter sódio. Não, a pele perde. Se tem uma diarreia, você tem uma diarreia, você comeu, sei lá, um sanduba no mercadão e tava meio ruim, te deu uma diarreia, tá? Aí você vai explodir lá no banheiro e teu potito e teu intestino, ele não tem a capacidade de falar assim, ó, tô perdendo muito sódio e potássio, eu vou reter um pouco e só soltar água. Não, vai soltar tudo, potássio, sódio e tal, e ruim e tal, não há uma osmolaridade. Agora o rim é diferente, tá? Ele tem sensor, né, em toda a distribuição dos néfrons, tá? De osmolaridade, de meio interno, tanto para H mais bicarbonato, para eletrólitos. Então ele consiga esse, tá? Ó, tem muito potássio. Vou eliminar o potássio, tá? Bom, vou eliminar. Ativa as bombas de sódio, potássio, ATPase, as bombas de sódio, tá? E potássio, e elimina potássio, tá? Isso tem a particularidade, o rim, o único, o resto não. Então, o mais importante na eliminação é o rim, tá? Mas você pode, se ter um problema de hipercalemia devido a outros distúrbios, tá? Mas só esses três aí. Vamos com a distribuição, que o mais importante é o que normalmente é o que causa assim, os problemas na hipercalemia, tá? Mais no pacientes internados, tá? Mas nos pacientes internados, ou os pacientes com algum outro tipo de doenças, por aí o mais presente, tá? Tirei esses artigos ali, eu acho que mandei lá no Telegram de artigos isso aqui, tá? Pessoal, distribuição, lembra o que eu falei? Ó, fácil. O problema é que o potássio que era mais presente no intracelular passa para o potássio sérico, o vascular, né? É isso que está acontecendo, tá bom? Então, qual é que é o problema aqui? Alguma coisa também ativando isso, ou não está me deixando entrar potássio dentro da célula, ou está me soltando muito potássio que estava dentro para fora, tá? Aí estão as causas, acidose metabólica. Devido à eletroneutralidade, olha o que faz a acidose metabólica, tá? Tem que ver minhas aulas de ácido base e tal para entender isso. Mas quando você tem H+, um aumento de H+, tá? O que tende a fazer a célula? Para controle da eletroneutralidade, sabe? Que tem a mesma quantidade de H, de positividade e tal, ele vai mandar esses H+, para dentro da célula, tá? Vai pôr ele para dentro da célula. Eu vou pôr outra cor aqui. Vai enfiar ele dentro da célula. Porém, é uma troca, tá? Não existe um transportador de um elemento H+, né? Além da água, é o único que tem seu transportador ali, né? Vai existir com uma cotransportação, né? Entrou uma coisa, outra coisa tem que sair. O que vai sair? Potássio. Ai, que cagada, né? Beleza. Aí, beleza, se aumentou, né? Vai ter que sair potássio, né? Agora, diferente também, como que é? Quando você tem uma... Ai, se me foi a palavra. Perdão. Uma alcalemia, uma alcalose metabólica, tá? O rim, a célula vai entrar o H+, né? Vai sair o H+. Isso, aí, ó. Isso. Você tem a célula aqui. Você tem uma alcalose. Os H+ diminuíram, tá? Os H+ diminuíram. A célula vai voltar os H+ para dentro, para fora, né? Porque diminuiu, e o potássio para dentro. Aí vem a utilização do bicarbonato, né? Como diminuiu os H+, aí faz o
reverso. Mas veja que só a utilidade do bicarbonato, vamos ver isso agora, né? É só se há uma acidose metabólica, né? Não teria outro sentido, né? Beleza, déficit de insulina, tá? Por quê? Lembra que a insulina trabalha também bem, coloca a glicose no transportador GLU, né? E estimula a imersão da glicose dentro da célula através da ativação da bomba de sódio potássio ATPase, tá? Que vai fazer o quê, tá? Enfiar sódio, né? Enfiar potássio e soltar o sódio. Agora, se há um déficit de insulina, essa bomba não vai ser ativada, tá? Então, vai sair potássio e vai entrar sódio, né? Então, você vai estimular uma hipercalemia, tá? Hiperosmolaridade, através de uma hiperosmolaridade, um estado hiperosmolar devido a hiperglicemias, ou hipernatremia, ou uso de manitol, algum outro elemento osmolar, contraste, por exemplo, contraste, né, iodados e tal, possa arrastar junto com a água o potássio para o intravascular, né? Então também pode causar uma hipercalemia. Só menos. Destruição celular, rabdomiólise, grandes queimados, hipotermia, lise tumoral. O que quer dizer? A célula essa se rompe aqui, vai quebrar e vai soltar o potássio dentro, aqui, ó, se rompe aqui e solta o potássio, né, dentro do vascular. Então vai aumentar o potássio sérico, tá? Paralisia periódica hipercalêmica, um caso específico, mas pode ser presente, tá? Um quadro de paralisia, devido a essa paralisia, tá? Produz uma hipercalemia periódica, né? Outras causas, uso de digital, succinilcolina, né? Que produz uma despolarização, e muita transfusão concentrada de hemácias, tá? Uso de beta-bloqueadores. Veja, essas causas vão trabalhar na distribuição. O potássio que estava no intracelular vai passar para o sérico, beleza? Outras causas, nem ingesta. Veja o que eu deixei aqui, pessoal. Raríssimo. Se tua função renal tá boa, um paciente se hidrata bem, função renal boa, falando isso, vou tomar. Você tem que comer potássio pra caramba para fazer uma hipercalemia. Mas assim, muito. Por quê? Porque teu rim vai eliminar. Então, é muito difícil, porque por aumento da ingesta de potássio, uma pessoa com funcionabilidade renal normal, né, taxa de filtração normal e tal, produz uma hipercalemia. Difícil pra caramba. Ai, porque comi muita banana. Não vai produzir uma hipercalemia. Você pode comer uma penca enorme, uma fazenda de banana, e o único que você vai ter uma constipação, uma diarreia do caramba, mas não vai ter uma hipercalemia, tá? Então o rim vai eliminar todo esse excesso de potássio. Lembra que eu te falei? O rim, muito potássio, elimino. Pouco potássio, eu vou reter. Muito sódio, tento eliminar. E assim vai, né? Então é muito difícil que você faça uma hipercalemia por ingesta, assim, é difícil demais, tá? Cuidado em paciente com insuficiência renal, tem um paciente renal crônico e você está dando banana e frutas e um monte de outras coisas e tal, e alimento riquíssimo em potássio, paciente anúrico. Pessoal, esse paciente com certeza vai aumentar o potássio sérico, se não tem outra coisa por eliminar. A pele não elimina, lembra? A pele não é seletiva, o intestino também não. Então, esse paciente, sim, pela ingesta. Agora, a funcionabilidade normal, esquece, tá? E a outra, que é a eliminação, que é outra causa frequente, tá? Na hipercalemia. E por quê? Pessoal, insuficiência renal aguda ou crônica. Normalmente, a aguda é a que leva mais à hipercalemia e a crônica não tanto, né? E tem uma tolerância muito mais, e tem uma ascensão bem mais devagar do potássio, a insuficiência renal crônica, devido ao acostumamento ali do estímulo do néfron e tal, né? Então não é raro achar um paciente renal crônico com potássio de 7,5 e tal, e não tem nenhum sintoma, nem sequer, muitas vezes, alteração eletrocardiográfica, tá? E não é raro, né? Por quê? Porque é crônico, demora. Agora, agudo, isso é mais rápido, é pior, é mais rápido, instalação mais rápida, hipercalemia com manifestação mais rápida, tá? Aí, e com potássio sérico muitas vezes é menor,
tá? Hipoaldosteronismo e pseudo-hipoaldosteronismo, tá? Devido a pouca estimulação da aldosterona, tá? Nos receptores, bloqueia essa bomba de sódio até potássio, né? Em vez de eliminar potássio para o lúmen, né? Para a urina, bloqueia, não elimina, retém, passa para a circulação, tá? Outros bloqueadores do canal de sódio, né? Como, sei lá, trimetropimas, amilorida, tá? Bloqueia esse canal de sódio, cancela esse cotransporte sódio-potássio, tá? Não joga potássio, né? O IECA também tem sua funcionalidade, né? Aqui, ó, os bloqueadores de angiotensina aldosterona através do bloqueio aldosterona, tá? E esse é interessante esse, ureterojejunostomia. Caso muito específico, tá? Um paciente, sei lá, um câncer de bexiga, faz uma anastomose ali do ureter para o jejum, para conseguir eliminar a diurese pelo jejum, tá? Porém, pessoal, o jejum, tá? O intestino, ele vai absorver o potássio que estava eliminando o rim, o intestino absorve. Então, cuidado, né? É como que o rim soltou e depois veio passando o mesmo potássio e fala, pô, acabei de eliminar isso. Quem que absorveu ali? O jejum, né? Por quê? Porque tá uma anastomose ali, né? Pode acontecer com fístula também, raro, mas pode acontecer, né? Mas atenção a esse tipo de pacientes, né? Que tem esse tipo de anastomose e tal, né? Mas é importante, tá? Mas é uma causa aqui na eliminação, o problema, tá? A maioria é no rim, o problema é insuficiência renal, pessoal, é assim, 90%, né? 90, a mais, 95, eu não tenho nem ideia do valor, eu tô te inventando, mas é da minha cabeça, assim, quanto paciente com hipercalemia eu tive por hipercalemia, por ureterojejunostomia? Eu acho que nenhum, mas pode acontecer. Por hipoaldoteronismo, não me lembro, capaz 3, 4 na minha vida, tá? Agora, por insuficiência renal, milhares, não assim, muito, né? Então, atenção a isso, é o mais importante. Fato interessante que possa ter, você que gosta de avaliar exame laboratorial, sim, clínica e avaliação com o paciente, veja a discordância que pode dar nesses casos aqui, né? Até que te falar isso, você tá aqui, tá presente? Ô, tudo bem? Ô, Jack, Cássio, tá aí? Paula, Paul, Marina, Aira, Sancler, você tá aqui? Dá um oi aí. Você tá entendendo? Tá acompanhando a aula? Você tá entendendo? Tá presente por aqui? Beleza? Posso continuar? Tá dormindo? Importante isso que eu vou te falar, tá? O Cássio tá aí? Cássio vai entender isso aqui, que é a clínica, tá? Veja que interessante. Você tem um paciente que tá assim, chegou porque bateu o pé. Não sei, teve uma entorse, ou saiu um machucadinho no pé e tal, pediu um exame, aí vem uma hipercalemia nesse paciente, um potássio de 7. Você, hipercalemia, insulina, nananana. Paciente, pô, eu vim aqui, bati o pé, o que será? Clínica, queixa, avaliação, depois do exame. Veja que importante, pois você pode ter uma hipercalemia fake Mary, né? Uma fake news, pessoal. Você pode ter problema ali, causas de hipercalemia que não existe, é falsa, tá? Não há um potássio sérico aumentado. Como pode ser isso? Sim, há causas. Hemólise durante a punção, muito tempo de garrote, o coitado, um técnico de enfermagem novo, primeiro dia, tipo, punse, não consegue pegar, você não tem veia, e pega, e aí, garrotado, hemólise, se coleta justo lá, bem, uma prova falsa, uma hipercalemia, trombocitose pode dar hipercalemia, leucocitose também, paciente com leucemia e tal, pode dar uma hipercalemia falsa, tá? Porque na amostra, na hora que muito tempo a amostrinha para ali e o técnico que leva a amostra para o laboratório vem a cada 5, 6 horas, aí teve, cara, eu ia de moto, levava para outro lugar, teve um acidente, bateram nele e demorou. E lá a amostra.
Isso pode aumentar o potássio, tá? Coágulos na amostra pode aumentar o potássio. Fake. Como vou saber de que isso é uma hipercalemia falsa? Falsa. Primeiro, o paciente não tem porra nenhuma de queixa. Né? O paciente não tem nada de queixa para que te faça pensar se você foi enviesado porque você viu um potássio sérico aumentado, tá? Aí você vai pensar, pô, o paciente tá de boa. Será uma hipercalemia falsa? Não há uma causa aparente, tá? Oh, parou de funcionar a minha caneta aqui. Não há uma causa aparente, não tem sintomas de hipercalemia, tá? Que eu vou te falar os sintomas ali, não há fraqueza muscular, não há rebaixamento de consciência, não há alteração eletrocardiográfica, não há parestesias, não há nada disso, tá? Sem alteração no eletro, ou uma mudança repentina, muitas vezes. Ontem, você está na UTI, o paciente está com potássio de 3,5, 4, bom, hoje de 7. Caraca, o que aconteceu? Pode ter sido fake. Pensa de novo, não há uma causa. Não, tô uma fake, coleta de novo. Normal, oh, beleza, que bom que não tratei, né? Que bom que não cometi um crime, beleza, entendeu? Hipercalemia, acontece, pessoal, não é uma coisa que não acontece, não, assim, é uma coisa que pode acontecer, tá? Veja as causas que eu te dei, então, colabore. Por isso, os exames, o caso entende, sempre vem depois da avaliação do paciente. Você avaliou o paciente, beleza? Tudo bem. Aí você vai ver o exame, potássio, que raro, o paciente não tem nada em potássio de 7,8. Uma coisa não está bem aqui. Será? Não é alteração elétrica, não é nada. Repete esse potássio, tá errado. Aí repete, 3,8, beleza, que bom, Isso, beleza? Importante, importante, Gravidade, vamos definir hipercalemia por gravidade. Importante que você defina a hipercalemia, a gravidade. Isso é uma coisa essencial. Assim, você suspeitou hipercalemia, gravidade. Lembra que eu te falei que o laboratório pode demorar? Pessoal, se você demora para definir uma hipercalemia esperando o potássio sérico, pode ser que seja tão grave que teu paciente vai morrer e você só vai falar o diagnóstico depois no atestado de óbito. Eu não quero isso, tá? Eu quero que você salve vidas, né? A gravidade nos livros, tá? Veja que livros, né? Você tem que ler, você tem que saber. Está definida, porque tem que definir, tá? Tem que definir assim também, através do potássio sérico, De 5 a 5,9 leve, de 6 a 6,9 moderada, acima é 7 grave, tá? Beleza, tudo bem. Isso pode variar, pessoal, porque se eu tenho um renal crônico que tem um potássio 6,9, para ele para aí pode ser nada, tá? Não há gravidade. Muitas vezes o paciente está com potássio de 7,5 sem sinal nenhum, sem alteração de eletro e tal, Então, sim, é grave. Toda hipercalemia pode se transformar em grave, tá? Mas não há sinais de gravidade. Isso não significa que você, não vou tratar. Não! Você tem que deixar na normalidade, você tem que tratar tudo, tá? Agora, a ação de estabilização desse paciente, provavelmente você não precisa fazer. Então, será mesmo que a definição de gravidade vou me guiar pelo potássio sérico só? Não, A gravidade, pessoal, tem a ver com a sintomatologia e a velocidade de instalação daquela hipercalemia. Eu falei isso para vocês, tá? Um renal crônico, a instalação não é fiquei renal crônico de um dia para outro. Se você tirou o rim, assim, aí sim, beleza. Vai ficar crônico, mas tem uma insuficiência renal aguda agora, tá? A insuficiência renal crônica vai ter um aumento provável, assim, sérico. É uma platozinha, uma curva ascendente lenta do potássio. Então vai haver um acostumamento geral das membranas, dos celulares. Atenção que as membranas celulares, sabe isso, parêntese, não só estão no cardiomiócitos, estabilização de membrana, gluconato de cálcio, e pensa só no cardiomiócito. Não, toda célula tem despolarização, tá? Há uma condução diferente elétrica nos cardiomiócitos, ainda mais no sistema de condução elétrica do coração, mas também há neurológica, tá? Que utiliza os mesmos
cotransportadores, sódio e potássio. Então, toda a membrana tem que ser estabilizada. Claro que a mais importante que vai parar o coração aqui vai ser o cardiomiócito, mas você não está estabilizando só essa membrana, tá? Todas as células. Parestesia de membro. Por que você acha que tem uma parestesia de membro? Tá? Por quê? Porque não, porque há uma desestabilização dessas membranas musculares, tá? Por que você acha que pode ter uma hipoventilação paciente? Membranas musculares, perda de força muscular, tá? Porque você acha que pode ter um paciente com hipercalemia, um rebaixamento de consciência ou uma alteração de consciência, tá? Não tô bravo, eu me empolgo só. Eu me empolgo. Beleza? Então, tem a ver, pessoal, com a sintomatologia, tá? Se você pega um livro de fisiologia, você vai ver que a despolarização dos cardiomiócitos, né, é diferente, muitas vezes, a outra despolarização de outras células, né? É o sistema de condução. Né? Alguns despolarizam mais rápido e tal. E nesses canais, tá? E nessa despolarização atua diferentes canais, potássio, sódio, cálcio, que cada um se abre o outro, fecha um e tal, né? Para que ocorra essa despolarização. Para que isso ocorrer, tem que existir, escuta aqui, ó, um limiar para que exista um fluxo, né? Um limiar de membrana. O que quer dizer? Tem que ter um X de potássio aqui e um X de potássio aqui para que consiga passar, né? Para que consiga passar com facilidade. Se você equipara essas membranas, por exemplo, o potássio aumenta muito no sérico, você vê prejudicado essa despolarização. Você vê prejudicado outros canais também, os de sódio ativado por voltagem, ou de sódio e potássio, né? Todos esses canais vão estar alterados, porque por um eletrólito que aumentou, mudou a polaridade de um lado, tá? Mudou a polaridade de concentração ali de um lado e me prejudicou essa, essa polarização, né? Despolarização das membranas, tá? E também a repolarização, tudo vai ser prejudicado, né? Vou te mostrar um vídeo como é muito interessante. Então, sinais. Atenção, pessoal, porque eu quero que você preste atenção a esses sinais, né? Paciente renal crônico que poupou 2 diálises e chega com parestesia e debilidade muscular, ou rebaixamento de consciência, ou você põe um monitor e tem aquela onda T, o que você vai pensar? Sim, pode ser qualquer outra coisa ali relacionada, hipercalemia, pessoal, hipercalemia. Paciente que teve politrauma, queimaduras, grande queimando-se e tal, rabdomiólise, e começa com debilidade muscular, com um QRS, uma onda T alargada, o que você vai pensar? Né? Hipercalemia, tá? Então pense nisso pelos sinais. Esses sinais de sintomatologia vai te falar de gravidade. Você não precisa esperar o potássio sérico para agir. Você não precisa, nesse caso aqui, pessoal, nesse aqui, esperar o potássio sérico. Não precisa. Você tá sacanagem. Não precisa. Tô te falando, não precisa. Porque se você espera, eu te carimbo que esse paciente não tem como esperar um potássio sérico, tá? 4 horas e tal. Esse paciente precisa rapidamente condutas de estabilização, tá? Então, sinais, sintoma clínica, estabilizo. Tem uma da membros da comunidade, o ano passado eu dei uma aula similar a isso também para eles, né, ao vivo. Falou assim, depois me falou, nunca mais consegui estabilizar uma hipercalemia sem esperar o potássio sérico e tal. É isso que eu estou falando, pessoal. Monitor, clínica, sinais, hipercalemia grave, tá? Não, vou esperar o potássio sérico para definir a gravidade. Não, tá? Depois carimba. O potássio sérico, beleza? Tô terminando, tá? Se esperar aqui, eu te passo o e-book daqui a pouco, tá bom? Deixa esse vídeo aqui interessante. Peraí, vou te mostrar aqui, ó. Onde que tá? Só um segundo, tô procurando. Aqui, ó. Lindo vídeo. É excelente. Veja esse vídeo aqui, pessoal. Veja como o potássio sérico lá aumentando como representação, tá? Olha,
como uma representação, tá bom? Mas veja como vai mudando a alteração. Vou deixar para vocês verem, depois falo, comenta. Onda T apiculada, alargamento, sinusoidal, né? De uma sinusoide, tipo uma onda de rádio, tá? E parada cardíaca, né? Vamos de novo, né? Ó, onda T começa aí, normal, tá? Aí começa a aumentar, começa a aumentar a onda T, né? Começa a assumir a onda P, e é como que começa a esticar o QRS, né? Começa como a esticar. Vejam como é a evolução, né? Veja aí, ó. Aumentou, ou veja como que começa a esticar, né? Pessoal, isso é uma alteração da despolarização. Começa a despolarização a ficar mais lenta, e a repolarização mais lenta. Em vez de ser né, rápida como era QRS e repolariza. É rápido, rápido. É a célula, velocidade da luz, sei lá qual é a velocidade. Existe uma velocidade, né? Mas despolariza e repolariza, despolariza, repolariza. Agora é despolariza, repolariza. Então o batimento é assim. Se o batimento cardíaco tem a ver com a despolarização, tá? Ele despolariza, contrai. Polariza, contrai. Polariza, contrai. Aqui está despolarizando. É lento, né? Como não vai ter uma alteração hemodinâmica? Esse paciente, débito cardíaco lá no chão, tá? Aí, chegar nesse ritmo aqui, pessoal, se você vê uma vez esse ritmo aqui que começa assim, te juro, eu uma vez vi, né? Claro que não tenho registro, porque eu falei no grupo esse dia, eu não tinha um telefone bom e não gravava essas coisas dessa vez, mas sim, e ficavam fazendo gluconato de cálcio até chegar a um QRS, nem me lembro quantas ampolas foram, mas foram várias, tá? Mas estava com esse ritmo assim, eu não acreditava um QRS assim, pessoal, ele é uma bradicardia e tal, e melhorou, sim, com o gluconato de cálcio, e aí chegaram as medidas, tá? Chegaram as medidas, que eu vou te mostrar agora, hemodiálise e tal. Mas, ó, aí até esticou demais, fibrilou e tchau, paciente, pessoal, tchau. Então, por favor, pelo amor de Deus, não esqueça da estabilização. O que estabiliza o paciente a hipercalemia? Já falei. Responde aí, se você está me ouvindo. Aí o Brunão, Eletrodix, o QRS é alargado chorando. É isso mesmo, pessoal. Tá se alargando ali de uma forma que já acabou, né? Fala ali, o que estabiliza Tati ali, você que é da comunidade, né? O que estabiliza esse caso aqui? O que eu tenho que fazer nesse paciente? O que faço? Falem porque eu já falei, mas vou te falar agora novamente, né? Gluconato de cálcio, Michele, muito bem, é isso mesmo, pessoal. Por quê? Porque o tratamento, lembra que eu te falei que só tinha essas 3 causas? Você vai trabalhar numa dessas no tratamento, tá? Dependendo. Vai reduzir a ingesta, vai induzir a distribuição normal, tá? O que é intracelular fica no intracelular, ou aumentar, tá? E reduzir o que está extracelular. Melhorar ou estimular a eliminação. É isso, praticamente. Só que emergência, caso de hipercalemia grave, que todo mundo sabe aqui, todo mundo é esperto, né? Falando do gluconato de cálcio, eles são uns craques. Todo mundo sabe que hipercalemia grave, eu não vou esperar o potássio sérico, sinais, sintomas, suspeita, monitor, o eletro, tá? Ação. Gluconato de cálcio, tá? O gluconato não tem nada a ver. Tá ali acompanhando o cálcio. O importante é que entre cálcio, pessoal, tá? O importante é que entre o cálcio, Então, cálcio, gluconato de cálcio, até reverter os sintomas a cada 2 ou 3 minutos. Lembra que eu te falei que eu fiquei do lado daquela paciente fazendo o gluconato de cálcio, tá? Até que reverteu, tantos sintomas e melhorou a alteração eletrocardiográfica? É assim, não é colocar num sorinho e pingando lá. Não! Isso não é uma medida, ai, mas dá dorzinho. Pode estar, assim, uma irritação. Eu fiz nessa paciente endovenoso mesmo, tá? Não sentiu nada, porque a paciente estava aí borderline, tá?
Mas, beleza, tá sentindo? Põe um soro de 100 e tem que passar, pessoal, tem que passar, né? Não tem que ficar pingando ali, tá? Então, hipercalemia grave, gluconato de cálcio, a cada 2 ou 3 minutos. Quanto, Roberto? Até reverter o sintoma, tá? Até estabilizar. Estabilizar o paciente. Né? Se não estabiliza o paciente, não tem como fazer as outras medidas. Existem várias medidas. Posso iniciar outras medidas ali? Sim, inicia tudo o que você quer. Mas se você esquece o gluconato de cálcio, você está fazendo cagada. Então, você pode esquecer glicoinsulina, você pode esquecer salbutamol, você pode esquecer a furosemida, você pode esquecer até chamar um nefrologista depois, tá? Mas não pode esquecer o gluconato de cálcio, pelo amor de Deus, tá? Não pode, né? Não tem o gluconato de cálcio, tem o cloreto de cálcio, melhor, tem muita mais concentração de gluconato de cálcio. Então, uma ampola de cloreto de cálcio, uma ampola equivale a quase 3 ampolas de gluconato de cálcio, tá? Então, fazendo uma ampola ali, provavelmente a reversão seja mais rápida, tá? Pessoal, eu não acredito que você chegue a fazer, num caso muito grave, mais de 7 ampolas, né? Mas beleza, pode ser, né? Mas você faz até estabilizar. Ficou, melhorou, diminuiu, saiu daquele ritmo sinusoidal, tá? Ficou melhor, o paciente está mais estável, beleza. Medidas para eliminar, diminuir o potássio sérico, porque o gluconato de cálcio não elimina, não diminui o potássio sérico. O potássio sérico está lá. Ele faz o quê? Estabilização de membrana. Só a do cardiomiócito? Não. Todas as membranas celulares, beleza? Isso mesmo, Brunão. Gluconato de cálcio, pessoal, tá? Quanto tempo dura essa estabilização? Poucas horas, tá? No máximo 2 horas, hora e meia, né? Então você precisa agir com outras medidas, né? Rapidamente para esse paciente, tá bom? Uma coisa, eu vou fazer um parênteses, você vai ler por alguns lugares, assim, recomendações, se não tem gluconato de cálcio, cloreto de cálcio, usar cloruro de sódio, tá? NaCl, a 20%. Pessoal, não vai haver uma estabilização, mas vai estimular a cotransportação ou eliminação mais do potássio, tá? Pode ser que se tentem uma estabilização devido à competição de, polaridade, mas não, tá? Não vai conseguir, né? Então, não invente, pode ser uma gambiarra, mas se não tem, faz outra coisa, faz insulina, faz beta 2, furo, tudo que tiver para baixar esse potássio rapidamente, tá? Serve naquele caso sinusoidal fazer atropina, adrenalina? Não, serve porra nenhuma, porque você vai estimular contratibilidade, onde há estimular o cardiomiócito, onde a despolarização já é lenta, ele não despolariza, então o único que vai salvar ali é o gluconato de cálcio, tá? O cálcio, né? Na emergência, tá? Isso sabe, vai ser a prescrição que você vai fazer. Monitorização, oxigênio, acesso venoso, exames, controle de glicemia nesse paciente, tá? Todos, rápido. Monitores, clínica, tá? Hipercalemia, gluconato de cálcio, até reversão de sintomas. Inicia ali, uma vez que você está fazendo isso, pede para iniciar a insulina, o soro polarizante. E atenção a esse detalhe, pessoal. Soro polarizante é insulina e glicose, tá? O que nos interessa aqui é a administração de insulina, tá? Lembra que a insulina, ela estimula o GLU através do sódio ATP-ASA, manda o sódio para fora e potássio para dentro intracelular. Então diminui o potássio sérico, tá bom? Então a insulina nos interessa. Só que se meu paciente não está hiperglicêmico, eu faço insulina, vou produzir uma hipoglicemia, vou matar meu paciente de hipoglicemia. Então, como que eu consigo fazer insulina e não dar hipoglicemia? Soro polarizante, tá? Glicoinsulina, insulina e glicose. Então, a preparação, você vai ver, não existe um consenso. Não existe, são 10 unidades em 50 ml. Você vai ver que alguns ensinam assim, você tem que decorar. Não, insulina com glicose para que não dê hipoglicemia, tá? Eu gosto de preparar assim, 10 unidades,
mais 100 ml de glicose 50%, 100 ml. Dilui em água destilada, para que não fique hiperosmolar, e passo ali, tá? Você pode correr numa hora, 2 horas e tal. De 4 em 4 horas, que é mais ou menos um pico de ação alto ali, se tá o Ronaldo endócrino, né, da insulina regular, né, você pode ir fazendo, tá bom? Mas não existe um quanto de insulina, quanto de glicose. Porque se teu paciente ele está com uma glicemia de 600, né, acima de 400, para que você vai fazer glicose? Faz só insulina, um bolus ali de 10 unidades de insulina, entendeu? Então, o importante é insulina, sem que o paciente tenha hipoglicemia. Isso é o soro polarizante, né? Tá bom? Entenderam? Bicarbonato de sódio, deixei aqui um salve, pessoal. Só em casos de acidose metabólica, né? Você vê o paciente pedir um agaço ali, tem uma acidose metabólica, faz sim, né? Vai melhorar, vai diminuir a acidose metabólica, tá? Que vai me estimular a saída de H+, e a entrada de potássio dentro do intracelular, tá bom? Mas não produza uma alcalose metabólica tentando fazer isso, tá bom? Não é bom para o paciente, não há uma significância grande na movimentação do potássio em relação a outras medidas, tá? E você pode produzir outras alterações graves no paciente, como hipernatremia, como uma calose metabólica, outros distúrbios metabólicos. Então, não. Acidose metabólica, você faz bicarbonato, senão não, tá bom? Medida emergência. Beleza, gluconato, estabilizei, glicoinsulina, bicarbonato se necessário. Preciso exame, tá? Preciso saber o que está acontecendo. Gasto arterial, importante, mas paciente renal crônico, você tem que avaliar se há um distúrbio de meio interno associado a algum outro eletrólito, né? Todos os eletrólitos, importante, se você fez gluconato de cálcio também, solicite cálcio, tá? Potássio, sódio, magnésio, Pessoal, eu mostrei, né? Na comunidade tem aulas de todos esses eletrólitos, né? Falo do magnésio, hipomagnesemia, cálcio, hipo, sódio, a hipernatremia, correção, tratamento, prescrição e tal. Mas agora estamos falando sobre o potássio, tá? Então você tem que solicitar aqueles outros também, né? Ureia, creatinina é óbvio, né? Porque eu te falei que o mais importante, o que mais disturba é a insuficiência renal. Hemograma, interessante também saber, tá? Se não há alguma alteração ali, uma rabdomiólise, uma hemólise, uma anemia, alguma coisa. Bilirrubina, TGO, CPK, pelo mesmo sentido. Urina, se o paciente urina, é claro, é importante saber a osmolaridade, até quadro infeccioso. Eletrocardiograma, você já solicita lá. Raio-x de tórax, dependendo a clínica, tá? Não façam raio-x à toa e mandem para o Cássio ver sem clínica, né? É importante a clínica, pessoal, é importante. Então, isso, exame que você vai solicitar. Prescrição, eu te trouxe uma prescrição, assim, padrão. Vamos supor um caso ali de aquele da paciente, beleza? Você fez o gluconato de cálcio, estabilizou, está estável, já começar a glicoinsulina, vou internar essa paciente. Conversei, liguei para aqui, ó, a avaliação do nefrologista lá, assim, vou avaliar, passa o Shile, tem uma aula de Shile, né, na comunidade, como passar e a urgência dialítica, tá? Tudo, já sei passar, passou o Shile, já está esperando. Vou deixar uma prescrição. Jejum até estabilização. Pessoal, não dê uma dieta se o paciente ainda não está com um quadro metabólico ou hemodinâmico resolvido. Começou a resolver, aí depois libera a dieta, tá? E atenção à dieta você vai dar, né? Ainda mais se é renal, né? Ring lactato ou soro fisiológico. Importante que as primeiras medidas se use o soro fisiológico, tá? Ainda se o paciente tem diurese, para estimular a natriurese, estimular a liberação de sódio e levar o potássio junto, tá? Omeprazol, uma vez por dia, dependendo do paciente, VOVE, enoxaparina também, se o paciente movimenta não. Esses dois pode estar como não, tá? Não é um tratamento que se tá, mas não esqueça se o paciente não está se movimentando, se há risco de úlcera, né? Profilaxia. Gluconato de cálcio, você vai deixar ali prescrito por necessidade de fazer. Lembra que a estabilização não dura para sempre. Pode ser que você precise repetir depois, né? Até abaixar o potássio sérico. Insulina, você vai preparar ou fazer insulina ou preparar a glicoinsulina. Ela pode deixar de 4 em 4 horas, tá?
Salbutamol, pessoal. Capriche no salbutamol, né? Deixa 4, mas 8 PAF de 2 em 2 horas. Aí vai dar uma taquicardia. Eu já expliquei na aula de asma, isso lá, comunidade, pessoal. É muito raro. Assim, pode, sim, se um cardiopata severo e tal, se estimular uma taquicardia, sim, pode ser. Mas aqui é importante que a gente tenha esse estímulo beta para introduzir o potássio dentro da célula. Furosemida, tá? Se o paciente está eubolêmico ou hipervolêmico, você tem que eliminar um diurético de alça, o potássio. Aqui eliminamos o potássio. Salbutamol não elimina. Insulina não elimina, tá? Ele diminui o potássio sérico enfiando dentro da célula. Lembra? Distribuição lá. Eliminação pelo xixi, né? Ou pelo cocô. Pelo cocô, aí você vai Sorcal. Eu não recomendo. Por quê? Porque vai demorar. Depois, para os crônicos, você pode deixar. Mas atenção ali a problemas gastrointestinais, constipação, etc. Agora, se o ano passado chegou o Lokelma. O ano passado, foi? Ano passado, aqui no Brasil. Ano passado, tá? Bem melhor que o Sorcal, bem melhor, tá? Um intercâmbio ali, uma perda de potássio para eliminar mesmo, 10 gramas 3 vezes por dia, até 48 horas, depois 10 gramas uma vez por dia, conforme necessário. Muito melhor. Caro pra caralho, e não está disponível em todos os lugares. Mas beleza, você tem Lokelma, deixa no lugar do Sorcal, bem melhor. Bicarbonato de sódio, lembra? Associa a acidose metabólica, tá bom? Outra coisa que não tem que esquecer, cabeceira elevada, monitorar a via aérea, ter a via aérea pérmea, se necessário você pode intubar esse paciente, não vai intubar aquele paciente em hipercalemia grave com aquele ritmo caótico, sem estabilizar primeiro, tá? Monitoramento cardiológico, fisioterapia, controle glicêmico, ainda mais se você está fazendo insulina, pessoal. Você está fazendo insulina nesse paciente, mesmo sendo diabético, diminui o tempo de avaliação do destro. O Ronaldo outra vez falou que o valor da fita de destro é irrisório a outros gastos que você poderia ter com pacientes que não tem controle de destro mais estrito, assim, mas diminuindo o espaço, tá? Então, em vez de fazer de 6 em 6 horas, faz de 2 em 2 horas, até estar mais estável. Depois passa de 4, depois passa de 6 em 6 e assim, tá? Mas você está fazendo insulina, cuidado, né? Pode dar uma hipoglicemia, então fica de olho nisso, tá bom? Avaliação do nefrologista para indicação de diálise. Isso é importantíssimo. Terminando, resumão, e eu vou te mandar daqui a pouco. Primeiro eu vou te mostrar uma coisa e no final eu vou te passar um link aqui no chat para que você descarregue o e-book. Quem está na comunidade, eu vou mandar lá na comunidade, tá? No grupo de WhatsApp, e vou pôr lá no Papito Flix, tudo lá, tá? Mas se você não é da comunidade ainda, vou mandar aqui para que você descarregue o e-book, tá? Antes disso, vou te mostrar esse resumo e antes disso, vou te falar do desconto que eu tinha preparado para você da comunidade, tá? Uns já são membros aqui. Resumão, né? Printa a tela se você quer, mas tem várias coisas lá no e-book, tá bom, tá? Tem várias coisas no e-book. Defina a gravidade, sempre. Retire as drogas que produzem a hipercalemia. Gluconato de cálcio para estabilizar a membrana, quando existe alteração do eletro ou há sintomas graves. Em paciente com diabetes e hiperglicemia, você pode fazer só insulina e não só polarizante. 10 unidades de insulina, o paciente está com uma glicemia de 400, entendeu? Insulina soropolarizante não diminui o potássio sérico, tá? O Sorcal controverso, igual bicarbonato, terapia limitada só para acidose metabólica, beta-2 agonistas, você pode usar em PAF, é melhor, tá? Você pode usar a inalação, mas eu prefiro PAF. Teve essa dúvida esses dias, se podia ou não utilizar, tá? Diuréticos, diuréticos de escolha, cuidado, naqueles diuréticos. E atenção, pessoal, você confia na tua habilidade que você tem como médico, para lidar com a vida do teu paciente? Você confia realmente em tudo isso? Eu estava conversando com uma moça
no WhatsApp, que tinha interesse da comunidade e tal, fala que ela não se sente segura, manejo de drogas vasoativas e tal. Pessoal, você confia nisso? Uma hipercalemia, você confia na tua conduta, né? Para isso que existe a comunidade, tá? A comunidade, pessoal, ele é mais que só aulas, né? Assim, tem aulas, né? Muitos de vocês assistem essas aulas lá, mas aulas, beleza, Tem uma plataforma bem didática, tem vários cursos lá dentro, via aérea, procedimentos, né? Um monte de procedimentos, eletrólitos, gaso, sei lá, são muito... Peraí. São vários cursos, né? Emergências respiratórias e tal, pílula, todas as aulas ao vivo das jornadas e tal, né? Porém, pessoal, outra coisa importante esse é de procedimento. Aqui vou mostrar para vocês o de catéter de hemodiálise e urgência dialítica também, né? Isso é muito importante que você também maneje, né? Saiba fazer os procedimentos mais básicos, pelo menos, né? Para estabilizar a paciente. Não precisa, muitas vezes, por mais que tenha na comunidade aula de pericardiocentese, fazer, tá? Rara vez você vai precisar fazer uma pericardiocentese, mas né? Agora, sei lá, dreno de tórax, né? Sim, paciente politrauma, punção lombar, acesso venoso central, você vai precisar, né? A comunidade, pessoal, a gente também conta com esse grupo de WhatsApp, onde está várias pessoas. Fez um caso que aconteceu ano passado, acho que foi, né? De manhã, madrugada, chega um paciente com um tiro que entrou de um lado, saiu pela cervical, tinha que entubar. Beleza, teve orientação minha, o Ronaldo ou vários outros estavam ali orientados, deu tudo certo, né? Como tratar esse paciente. Cássio, lá ajudando sempre nos raios-x, galera do Deolaudo lá também, pediatria, toda a galera da pediatria, neo, né? Tem neopediatra, tem uma pediatra pneumologista, endócrino, ventilação mecânica, o Lucas Del Sarto, só ele, né? O melhor em ventilação mecânica lá dentro. Para dúvidas, ou esse caso aqui, esse até o Cássio respondeu, o Cássio está aqui, ó. Tem um pneumotórax aí junto com todas as sequelas, né, da tuberculose. Olha o pneumotórax grande aqui, né? Mandou a dúvida, o Cássio respondeu. E rápido, é 1 minuto depois, né? Mas sempre pede que mandem com clínica, né? É importante, tá? Pessoal, mais coisas, tudo por prática, né? Aí, ó, o resultado. Desculpa atrapalhar, mas a paciente com CAD foi estubada, evoluindo bem. Obrigado a todos, né? É importante que você assista às aulas, também pegue os conselhos e as aulas, né? O doutor Bruno, cardiologista, cara, ele não só responde, ele explica, dá umas aulas, uns insights tão valiosos lá, né? O importante é que você ponha em prática. Então, minhas aulas, pessoal, não são coisa de livro só, tá? Tem a teoria, mas eu quero que você coloque isso em prática. Então, se você assistiu essa aula agora, amanhã você vai ver uma hipercalemia, você já põe isso em prática. Por quê? Porque eu tenho certeza que está na tua cabeça. Você não vai decorar nada. Você decorou algum número? Deixa eu falar alguma fórmula? Algum valor que você precisa decorar? Não, porque não é assim que você estabiliza, você trata um paciente, tá? Então, importante é isso. Então, se você quer ser parte, eu preparei esse desconto aqui. Peço para a minha equipe mandar. Tá ali já mandou o link. Se você quer, esse desconto vai ficar disponível só hoje por 2 horas. Depois vai sumir, para que você entre. O valor da comunidade vai aumentar também, né? Então, provavelmente nunca mais você vai ter esse desconto. Se você quer ser parte, te espero, né? Vai estar ali o QR Code. Só por a tua câmera ali, se você está aqui no Instagram também, ir lá, tá? Usar esse QR Code e entrar com esse desconto aqui, que só vai ser para quem estiver na aula, né? Depois não vai estar mais, tá, pessoal? Saiu, tá, não vai estar mais. O e-book eu vou mandar lá na comunidade, o slide também lá na comunidade. E para vocês ter esse e-book, só descarregando aqui
como é? No link que estava mais para cima, tá bom? Só para quem está aqui na aula, né? Por isso que eu falei para vocês, para quem está aqui na aula. Então, pessoal, é importante que tenha um ponto de inflexão, né? É um investimento, não é caro. 2 plantões menos, você paga isso, né? 197 por mês, você tem acesso a um ano, e eu te dou dividindo de 2 meses para você estar na comunidade. 1 ano e 2 meses a mais. 14 meses para você consumir tudo isso. Quero segurança. 30 dias de garantia. 30 dias de garantia. 30 dias. Você entra hoje, você tem 30 dias para ver o grupo de WhatsApp, para ver a aula. É isso mesmo, tá? O grupo de WhatsApp não é o mesmo todos os dias. Muda muito os insights, os ensinos, as dúvidas, os casos lá, é muito enriquecedor, tá? Então você tem 30 dias para, beleza, não gostei, teu dinheiro 100% de volta, tá? Para hoje, quem quer entrar, esse o QR Code, vou esperar uns minutinhos, pelas dúvidas, ela tem que pegar o telefone em alguma coisa. Se fecho aqui, pessoal, não existe mais, tá? Essa aula vai sair do ar, não vai ficar disponível para ser visualizada, né? Só na comunidade. Vou deixar editar, pedir minha equipe editar e pôr lá na comunidade, nas aulas ao vivo, tá bom? Então, pessoal, te espero. Ponto de inflexão, hora de começar a manejar esses pacientes. Ser médico, você é obrigado a saber estabilizar pacientes graves, medidas assim, por exemplo, na hipercalemia, tá? Se você quer maior segurança, uma comunidade de apoio, tem que entrar na comunidade, tá? Não queda outra. Que é uma inversão. As mudanças vêm de decisões, tá? Você no futuro vai se arrepender não de uma coisa que fez, e sim de uma coisa que você não fez, tá? Já tem vários que cada vez que eu abro um carrinho assim para entrar, depois vem, que não entrei, e tá arrependido, e precisa. Teve casos de alunos meus que entraram depois pedindo por favor para entrar porque tiveram casos graves e querem um apoio, não quer ficar mais sozinho, quer aprender, um manejo e tal. Então, ponto de inflexão, tá? Ou você faz ou você não faz. No futuro, o mais provável é que você se arrependa de não ter feito, tá bom? Amo minhas aulas. Que bom, Betina. Eu agradeço que amo minhas aulas, mas o importante é que você aprenda, tá? E coloque isso em prática, tá bom? Pessoal, eu vou sair. Descarreguem o e-book, tá ali. Descarregue. E para entrar na comunidade, desconto por 2 horas é ali, tá bom? Todo mundo, beleza? Gostaram da aula? Tem alguém aqui? Tem alguém vivo aqui? Gostaram da aula? Conseguiram entender o manejo da hipercalemia? Beleza? Assim, a hipercalemia agora não será um problema, tá? Não será um problema a hipercalemia. Conseguiram? Sim? Joselene e Júlia Carneiro, obrigada, tá? Beleza, pessoal. Eu vou saindo por aqui, tá? Esse desconto fica aqui e vou fechar. E tchau. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela participação. Espero que você, se você é médico ou está a se formar médico, entre agora na comunidade, tá? E não deixe isso para depois. Por quê? Porque eu tenho certeza que a comunidade vai te transformar e vai ser boa para você, tá? Vai te ajudar a evoluir, a melhorar o conhecimento, abordagem dos pacientes, né? E vai ser um apoio também nesse plantãozinho ali, que muitas vezes passa a dúvida, né? Beleza, pessoal? Um abraço e muitíssimo obrigado pela participação e uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau. Tamo junto.